Boa noite a todos, aqui quem vos fala é Pastor Maurício. Eu estou passando por aqui para compartilhar com você sobre um texto que tem falado muito ao meu coração há muito tempo. O texto se encontra no livro de Neemias, capítulo 5, versos 15 e 16. Preste bem atenção, o texto é muito apropriado para o momento que nós estamos vivendo no país. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além dos 40 ciclos de prata. Os seus assistentes dominavam sobre o povo, mas eu não fiz assim. Pelo contrário, por causa do temor de Deus, agi de forma diferente. Em vez disso, devotei-me à obra do muro. Todos os meus homens se ajuntaram ali à obra, e terra nenhuma compramos. Que texto fascinante, inspirador para nós, para os nossos homens públicos, autoridades. Quem foi esse Neemias? O que ele estava fazendo? Que muro é esse que ele e seus homens se devotaram a trabalhar? Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes, e ele foi, juntamente com os judeus da sua época, deportado para a Babilônia. Eles foram exilados no exílio babilônico através das mãos de Nabucodonosor. E esse texto que nós estamos lendo aqui, que nós acabamos de ler, ele data mais ou menos o ano de 445 a.C. Eles viveram o exílio babilônico, Neemias prosperou no exílio e se tornou copeiro do rei Xerxes. Não era um cargo qualquer, era da mais alta confiança. Eu me atrevo a dizer que era como se fosse um ministro da Casa Civil, alguém que estava lado a lado com o rei e tudo sabia do que se passava com o rei, com a rainha e com a sua família. E em dado momento, ele ali ouviu falar do estado de Jerusalém e o seu semblante decaiu-se. Ele ficou abatido e isso foi notado pelo rei. O rei perguntou-lhe: por que estás abatido? Nunca te vi triste assim. E aí ele contou o que havia acontecido e como ele poderia estar feliz se a cidade natal dele e seus pais estavam daquele jeito. E o rei falou: o que você quer fazer? E ele se atreveu: olha, que o rei me libere para ir lá, que o rei me dê recursos, não me dê escolta, me dê tudo que for necessário. E o rei atendeu e Neemias partiu para essa missão. Uma missão que aos seus olhos parecia impossível. Mas voltando um pouco sobre o copeiro, o que era um copeiro? O copeiro é aquele que prezava pela vida do rei. Não eram poucos os casos de envenenamento dos monarcas na antiguidade, e hoje também nós temos relatos de pessoas que são envenenadas. E o copeiro, ele dava a própria vida a cada copo ou taça de vinho ou qualquer outra substância líquida. Antes do rei, a rainha ou algum membro real tomar, o copeiro provava. Se ele não viesse morrer, eles poderiam também provar daquele líquido, vinho, licores ou o que quer que seja. Então era alguém que dava vida pelo seu rei. Esse era Neemias, o copeiro do rei. E ele vai para Jerusalém, e durante o tempo que ele está em Jerusalém, o seu status social era muito diferente dos pobres habitantes que permaneceram em Jerusalém. Mas ele faz uma declaração: durante o tempo que esteve lá, ele não agiu como os primeiros governadores, que oprimiam o povo, que tomavam do pouco que o povo tinha, do alimento, ciclos de prata, e que dominavam sobre o povo. Ele fala: mas eu não fiz assim por causa do temor a Deus. Quem teme a Deus não vive sobre os outros, não se sobrepõe aos outros, mas serve os outros como servo de Deus. É esse o papel da autoridade. Está a serviço de Deus para cuidar do povo que o elegeu, que tem sobre si a sua autoridade. Em vez disso, ele devotou-se à sua missão, que era reconstruir os muros de Jerusalém. E todos os homens que com ele estavam fizeram o mesmo.
E durante todo o tempo do seu governo, que foram mais de 20 anos, ele não negociou terras. Ele tinha uma posição privilegiada, informação privilegiada, ele podia enriquecer-se, ele podia ser o dono de Jerusalém, podia até proclamar-se como rei, coisa que disseram acerca dele, que ele estava querendo ser declarado rei. Mas o que ele fez foi servir. Que Deus nos abençoe e nos dê governadores, nos dê legisladores, nos dê pessoas aos cargos do executivo do nosso país, da nossa cidade, dos nossos estados, que sejam como Neemias, que se devotem à obra que está no coração de Deus, que é reconstruir, que é cuidar do povo, que não é se servir do povo, mas servir ao povo com a sua vida. Neemias me inspira como homem público, como autoridade, como nós devemos ser em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área pública. Que Deus nos abençoe e que as nossas autoridades elas tenham temor a Deus e cuidem do povo e não explorem o povo. Que as nossas autoridades, por temor a Deus, não negociem terra no tempo que estiverem governando, ou seja, não usem do privilégio da sua posição para se enriquecer. Se fosse real, muitas vezes a sabatina pública dos bens daquele que entra no governo e depois sai, muitos seriam reprovados, porque os seus próprios ganhos, eles não seriam compatíveis com a riqueza que amealham no tempo que estão no poder. Que o temor de Deus mova os nossos corações e mova a nossa nação, em nome de Jesus.